Olá, chuchuzos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Continuando aqui a nossa retrospectiva mais rapidinha sobre a maquiagem na história humana, agora vamos para toda a época depois de Cristo, né? No ano de 54, a Sabina Pompeiai, não sei falar o nome dela, que era a mulher do imperador Nero, que vocês provavelmente já ouviram falar, ela usava tanto pó de giz quanto chumbo branco para clarear a cara, além de cola egípcio para os cílios e para as pálpebras, rouge, e ela também esfregava os dentes com pedra pome para dar uma limpadinha, né? Ou seja, era uma mulher que se cuidava, né? De acordo com o que podia ser feito naquela época. Aí, no ano 100, na Índia se popularizou o Kama Sutra, que vocês devem conhecer por um motivo específico, mas ele é muito mais do que isso, viu? Porque nesse livro, as mulheres aprendiam como se tatuar, como pintar os dentes, as roupas, os cabelos, as unhas, fazer penteados, enfim. Era quase uma revista de moda. No ano de 330, com a quebra, né? Eu ia falar queda, mas na verdade com a quebra do Império Romano em dois, o Império Bizantino continuou com as mesmas rotas de compra do Império Romano e continuou usando as mesmas coisas que o Império Romano sempre usou. No ano 700, os nórdicos, os saxões e os teutões trouxeram, né, o que a gente vai conhecer como Idade das Trevas. E os bárbaros gostavam bastante de usar tatuagens, tinham as orelhas furadas, né? Usavam brincos e também joias de ouro pesadíssimas e grossas e gostavam desse estilo aí. Aí, em 900, olha que interessante, hein? Os mesmos povos, né? Os nórdicos, os saxões e os teutões, eles ainda era um povo bem brigão, né? Então seus guerreiros gostavam de usar bigodes bem elaborados, além de clarear os cabelos. E também, claro, continuaram usando tatuagens bem coloridas para se diferenciar. Em 950, os vikings começaram a trazer para a Europa ervas aromáticas, temperos aromáticos que eles conseguiam lá na Arábia, através dos seus navios e daquelas coisas que os vikings gostavam de fazer, né? Além das trocas comerciais e saques, então eles acabaram também popularizando alguns aromas novos por ali. Já no ano 1000, o Império Bizantino, porque sim, ele ainda está vivo ali, né? Eles já tinham esses vidros de perfume feitos de cristal com tampas de pedras preciosas e ouro. E era uma coisa bem ornamentada, para vocês terem uma ideia do quanto o perfume era importante naquela época, né? E uma coisa curiosa é que eles também usavam esses pingentes, como vocês estão vendo nas imagens, pendurado nas orelhas. E dentro desses pingentes eles colocariam alguma coisinha aromática ou mesmo um perfume. Ali, ainda por volta do ano 1000, a Igreja Católica decidiu acabar com essa festa toda e proibir todo tipo de cosmético, óleo, perfume, qualquer coisa. Apesar dos óleos perfumados estarem bastante presentes no Antigo Testamento, como exemplo, né, Maria Madalena lavando os pés de Jesus com óleos perfumados, eles resolveram que isso aí era safadeza, que não podia fazer, que eles não podiam mais usar óleos perfumados, nem perfume, nem coisa nenhuma. Então ficou proibido. Também foi ali pelo ano 1000 que a Igreja Católica proibiu que os ritos funerários incluíssem objetos para os defuntos aproveitarem depois da vida, né? Como a gente viu desde a pré-história, que o ser humano enterra seus mortos com potinhos, perfumes, coisas que eles poderiam usar na afterlife, mas só agora que a igreja decide proibir que os mortos sejam enterrados com objetos que para eles seriam importantes. Então temos as cruzadas, né, que por outro lado, apesar da igreja estar proibindo tudo, a gente sempre vê que quando tem uma grande proibição, alguém encontra uma brecha, né? A brecha que encontraram no período das cruzadas era pintar os cabelos. Isso estava bastante na moda até mesmo entre os próprios guerreiros, soldados das cruzadas, enfim. Pintar os cabelos de loiro ou de preto era o que estava na moda.
Já os cabelos loiros sempre teve uma conotação de prostituição e bruxaria. Sim, por muito tempo se acreditou que os ruivos eram bruxos. Inclusive, muitos foram queimados por isso. Ali por 1200, assim, os comerciantes judeus já passeavam por toda aquela região, vendendo temperos, tinturas para cabelo, óleos perfumados, perfumes mesmo. Depois que acabou as cruzadas, o comércio foi bem avivado, por dizer assim. Em 1400, nós temos vários escritos religiosos que condenavam terminantemente todo o uso de qualquer cosmético. No entanto, obviamente que a classe alta, né, que os ricos continuariam usando de qualquer jeito, e essa proibição aí só existia para os pobres, né? Em 1460, nós já temos uma ideia do que seria a beleza ideal daquela época, que eram aquelas mulheres com o rosto muito, muito pálido, sobrancelhas bem finas, boca bem... lábios pequenos, e os olhos seriam a única coisa colorida dessa face branca e sem graça, né? Em 1470, o rei Eduardo IV da Inglaterra começou a usar cosméticos na vida dele. E isso começou, logicamente, a espalhar pelas classes altas. E os cosméticos eram usados tanto pelos homens quanto pelas mulheres. O kit básico daquela época incluiria pós faciais para branquear a cara, pigmentos vermelhos para os lábios e kohl também para os olhos e para as sobrancelhas. Em 1482 nós temos uma linda pintura do Botticelli chamada O Nascimento de Vênus. Esse quadro representa a beleza desta época, uma mulher muito branca com as bochechas levemente coradas, o lábio está mais pigmentado do que seria o natural, porém nada escandaloso, uma testa larga e sobrancelhas finas. Nessa época, tanto o rei da França quanto da Inglaterra usavam bastante cosméticos, e se dizia naquela época que os dois reis tinham traços afeminados, provavelmente pelo tanto de cosméticos e pelo tanto que eles se importavam com as roupas que estavam vestindo. Principalmente o rei da França deve ter causado uma diferença aí, né, para quem estava ali acostumado com o rei Luís XI da França, que era um cara bem bruto, por assim dizer, que não se importava muito com a aparência dele, né? Então, quando Charles VIII assume e começa a usar blush todo dia, o povo deve ter achado estranho mesmo. Então, para terminar nosso passeio aqui até o século XVI, em 1550, as mulheres que conseguiam escapar da censura da igreja, ou seja, né, as mulheres ricas, continuavam usando os cosméticos. Só que essas poções de beleza, cremes faciais e tudo isso era muito mais ligado à mágica e encantamentos do que consciência ou farmacologia. E é isso aí, chuchus. Espero que tenham gostado de mais esse pedacinho da nossa recapitulação breve sobre a história da maquiagem. Ainda vou fazer mais alguns vídeos nesse formato, mais rapidinho e sobre linha do tempo, porém, claro, continuarei fazendo os vídeos longos e específicos de cada época. Se inscreve no canal, deixe seu joinha se você gostou do vídeo, deixe um comentário e ative o sininho para receber as notificações, tá bem? Fiquem à vontade para ver os outros vídeos aqui do canal. Beijo, chuchudos!